Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou o professor Luciano Nascimento e hoje nós vamos estudar a construção do sentido e o discurso. Esse é um assunto que nós já estudamos, começamos a estudar em sala de aula, mas não deu tempo de fazer a explicação, por isso hoje nós vamos continuar nesse assunto, certo? Então, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa explicação. A construção do sentido, né? O que seria isso? O que é a construção do sentido? O que é que está envolvido nisso? A imagem aí já dá uma ideia, né? Várias linhazinhas saindo aí e se misturando e formando um todo, né? Isso dá a ideia de vários elementos que se unem para formar o sentido. E aí, nos estudos que vocês tiveram lá no sexto ano, vocês viram que a comunicação ela é um processo interativo. Ou seja, ela não ocorre só porque uma pessoa fala ou escreve uma mensagem e a outra recebe. Ela é construída pela relação entre os interlocutores para o estabelecimento de um sentido do que é comunicado. E aí o que está envolvido são as interações dos falantes, que essas interações elas podem aparecer de modo implícito ou explícito. Né? Ou seja, elas podem estar ali presentes já no texto, ou não, elas podem vir de fora, podem ser influências do ambiente, onde aquela interação está acontecendo, por exemplo. Tudo isso, todos esses fatores, eles vão interferir na construção do sentido, certo? Aqui um exemplo, ó, nós temos aqui o filme, aí a foto do filme Rio, né? Do DVD que foi lançado. E aí nós temos aqui do lado, acho que vocês já até assistiram esse filme, e nós temos aqui do lado, o filme Rio conta as aventuras de Blue na Cidade Maravilhosa. Vejam só aqui que ele substituiu a palavra Rio, né, por Cidade Maravilhosa. Será que isso quer dizer alguma coisa? Vamos ver. Ó, aí, né, nessa sinopse, para evitar a repetição do termo Rio, ele substitui por Cidade Maravilhosa. E essa escolha ela não acontece por acaso, ela tem uma intenção por trás. Que intenção é essa? A intenção por trás dessa escolha aí é destacar uma imagem ligada à beleza da paisagem do Rio, né? Ao calor, ao carnaval, entre outros atributos positivos da cidade do Rio. Então, quando eu digo Rio, a cidade maravilhosa, né? Eu agrego aí valor a isso. Eu tenho uma intenção por trás disso. Se a substituição fosse por a antiga capital do Brasil ou capital fluminense, outras características seriam evidenciadas, né? Aí, se eu tivesse dito a antiga capital do Brasil, aí eu queria destacar que o Rio já foi capital do Brasil, né? Ou que é uma terra de futebol, né? A capital fluminense. A escolha das palavras e os demais recursos textuais, eles constroem diferentes sentidos, e aí eles atuam de modos diferentes sobre o interlocutor, né? A forma como eu construo o meu enunciado, o meu texto, ele vai atuar de modo diferente no interlocutor. Esse vai ser o assunto da nossa videoaula de hoje. E aí, para começar, nós vamos ver aqui aquela tirinha que eu dei a vocês, que vocês colaram no caderno. Estão lembrados? Aí diz assim, ó. Então, quero uma vaga no meu circo. Diga qual é o seu talento. Eu sei imitar passarinho. Aí, ó, o homem faz uma cara feia e diz assim, imitar passarinho? Seu talento é pobre. Se mande daqui e me deixe trabalhar, rapaz. E aí ele sai triste. E ó, qual era o talento dele? Era voar, mas ele entendeu tudo, o chefe dele entendeu tudo errado aí, né? Não entendeu o que ele quis dizer. Vamos ver por que isso acontece? O que é que pode ter contribuído para isso ter acontecido? Ó, na tirinha, você viu aí que há a presença de enunciados. Nos balões, as falas, nós chamamos de enunciados, que é o nome dado a tudo aquilo que é dito em uma situação comunicativa. Tudo aquilo que nós falamos numa situação comunicativa, nós podemos dar o nome de enunciado. No entanto, como você notou, né, ela não envolve apenas o que foi dito. Também é resultado das características dos interlocutores. Um é mais agressivo, né, o outro é mais tímido, isso influenciou ali na forma como eles interagiram.
o lugar social onde cada um está, ele é um dono de um circo e o outro está procurando emprego, então isso faz com que ele já chegue lá mais tímido. Do objetivo da comunicação, né, que é um pedido de emprego, isso também influencia ali na construção do sentido, e da maneira como ocorre a interação também, acontece frente a frente, então cria já um clima de tensão, e isso pode ter contribuído para que acontecesse dessa maneira, né? Para que o patrão ele não entendesse, ele achasse que ele tinha um talento pequeno, quando na verdade ele não tinha, né? Ele sabia voar. Então, talvez a postura dele ali influenciou na forma como o patrão entendeu o talento dele. Conseguiram perceber aqui qual é o ponto, né? Que todos os elementos que estão ligados ao que eu estou dizendo, eles influenciam na percepção do meu interlocutor sobre o discurso. Perceberam? Todos esses elementos, né, eles interferem no sentido, eles interferiram aí. E quando o chefe faz assim, quando ele diz assim, imitar passarinho, vocês perceberam a cara que ele faz, né, uma cara de abuso. Mais do que confirmar uma informação, ele estava, na verdade, mostrando menosprezo, né? Quando ele diz assim, imitar passarinho, na verdade, isso não foi bem uma pergunta, isso foi uma forma de menosprezar ali o talento dele, né? Da pessoa que estava ali naquela entrevista de emprego. Existe, portanto, uma interação contida na situação comunicativa que não é dita explicitamente, ou seja, não está ali, mas a gente nota pelo contexto, né? A gente vê aí pelo apoio de todas as outras informações. Esse processo comunicativo nós chamamos de discurso, né? Que é esse processo mais amplo que está envolvido o que foi dito, onde foi dito, como foi dito, né? Por que foi dito. Todos esses fatores, eles influenciam na construção do sentido. Então, todos esses fatores aí juntos, nós chamamos de discurso, certo? E aí nós chegamos ao conceito. O discurso, ele inclui os enunciados e todos os demais elementos que estão envolvidos no contexto de produção. Né? O discurso, ele envolve o enunciado, ou seja, o que foi dito, e tudo mais que está envolvido. Como eu já falei, o lugar onde foi dito, por quem foi dito, como foi dito, né? O tom de voz que foi usado, tudo isso faz parte do discurso, certo? Então, gente, esse foi o assunto, né, da nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o assunto e também vai ajudar vocês a responderem a atividade. Nós ficamos por aqui, certo? Bons estudos para todos e até a próxima videoaula.